do que realmente é feita a vida espiritual. Muitas pessoas acham que a vida espiritual é feita do extraordinário. A vida espiritual não é feita do extraordinário. A vida espiritual ela é feita do ordinário. Em alguns momentos nós temos experiências marcantes, extraordinárias, diferentes, emocionantes, que mexem com a gente, nos desestruturam, reorganizam e tudo mais. Mas o grande desafio da nossa espiritualidade é aquilo que vem para o nosso ordinário. E se tem uma pergunta que a gente pode se fazer sobre a nossa relação com Deus, e nós estamos aqui num espaço que nós separamos para o sagrado. Esse espaço é separado para a experiência do sagrado. O espaço não é sagrado. Esse prédio tem um dono, não somos nós pagamos aluguel para ele, né? As luzinhas não fazem desse espaço mais sagrado, mas elas ajudam na espiritualidade. Mas esse espaço nós separamos para o sagrado, para essa experiência do sagrado, para aquilo que nos ajuda para o dia a dia da fé, do dia a dia da relação com Deus, do nosso ordinário. Eu e você sabemos como está o nosso ordinário com Deus, como é a minha experiência, a minha relação com Deus na quarta-feira, no final do mês, nos dias mais difíceis, quando tudo dá errado, quando tudo saiu do plano, quando tudo aconteceu de um jeito que a gente não imaginava. Hoje eu quero convidar você para a gente refletir sobre o nosso ordinário. Muitas vezes nós estamos em busca de extraordinários, mas o convite de Jesus para mim e para você é a experiência do ordinário. O que uma cadeira de balanço simboliza para você hoje? Eu escolhi uma cadeira de balanço chique, né, moderna, assim, tal, design, né? Eu ia colocar uma de palha, né, aquelas antigas, assim, eu coloquei uma aqui estilizada. Tinha umas mais estilizadas, mais maluca ainda, né? Mas talvez você nem ia identificar que era cadeira de balanço, então eu resolvi ficar o meio termo aqui. Mas o que simboliza uma cadeira de balanço para você hoje? Eu pressuponho que você vai se encaixar em uma dessas duas respostas. Primeiro, eu preciso de descanso. Cadeira de balanço lembra para mim, eu preciso de descanso. Uma cadeira, ou então uma cadeira de papai, assim, mas assim, essa cadeira de balanço eu preciso de descanso. Talvez alguns aqui, se eu pedisse, iam levantar a mão. Falou, olha, eu estou precisando de uma cadeira de balanço. Agora, para outros de nós, a frase seria, eu preciso de objetivos. Porque o que acontece com a cadeira de balanço? Balança, balança e não sai do lugar. Se esforça e não encontra resultado. Semana passa e você tem sentimento de inutilidade, de perdeu mais uma semana. Você trabalhou e foi para onde o trabalho? Eu não sei de que lado você está aqui, ou talvez você tenha uma terceira resposta, mas a maioria de nós estamos lidando com isso. Eu preciso de descanso, ou a minha vida está desorganizada, bagunçada, e eu preciso de objetivos. Eu gostaria de alcançar algum resultado. Eu gostaria de vencer esse sentimento de a vida passar e eu não ver nada, de ter construído nada, não ter alcançado nada, não ter terminado nada, e lidar com esse sentimento de inutilidade, de impotência, de incapacidade, ou então de cansaço, né, de peso, de pressão. Nós estamos conversando sobre isso. Menos é mais. O que Jesus ensinou, mas insistimos em não aprender. O que nós podemos aprender com Jesus sobre cadeira de balanço? Se você assistiu aqui a Paixão de Cristo, você percebe em uma das cenas lá de que Jesus tinha um tino e ele sabia mexer com madeira, né? Tem até a cena lá de que ele meio que inventa, ele é o grande design da mesa e de cadeira, porque na cultura semítica você não tinha mesa e cadeira como nós temos, eles sentavam ao chão em mesas baixas, né? A ceia não foi numa mesa assim como a gente vê, né? E o quadro da grande ceia está muito distorcido porque a ceia foi em um ambiente e num formato muito diferente. Ele era filho de carpinteiro, né? Filho de marceneiro. Será que Jesus pensou numa cadeira de balanço, né? Será que ele faria um design moderno como esse? Mas o que Jesus tem para nos ensinar sobre descanso?
O que Jesus tem para nos ensinar sobre objetivos? O que Jesus tem para nos ensinar que nós insistimos em não aprender sobre o ordinário da nossa vida? O que Jesus tem para nos ensinar e nos ajudar a lidar com a nossa vida de excessos? Estamos falando sobre isso, pegando o gancho aqui no movimento minimalista, de que a nossa vida está cheia demais, está em excesso. Nossa vida está intoxicada, está inflamada, nossa vida está entupida, e nós precisamos dar uma geral na nossa experiência pessoal. Hoje nós queremos conversar sobre isso. Menos ocupados, mais comprometidos. Menos ocupados, mais comprometidos. Qual os seus sinônimos de ocupado? Eu vou repetir minha pergunta. Se você tivesse que escrever sinônimos, como que você traduz ocupado? Para alguns de nós, sucesso é sinônimo de ocupado. Que uma pessoa ocupada é uma pessoa bem-sucedida. Para alguns de nós, felicidade. Eu estou com a agenda cheia, estou cheio de trabalho, né? Para alguns de nós aqui é cansaço. Para alguns de nós aqui é fadiga. Para alguns de nós aqui é mudança. Qual o seu sinônimo para ocupado? Quando você conversa com alguém, ela fala para você que não tem tempo, que está muito ocupada. Qual a sua impressão sobre essa pessoa? Que impressão nós temos de pessoas ocupadas? O que a nossa cultura nos ensina sobre pessoas ocupadas? Como as nossas escolas nos treinam? Nossos filhos serão pessoas ocupadas? Vão valorizar estar ocupado? Agenda lotada, sem intervalo, sem nada? Você tem seus sinônimos de ocupado. E eu gostaria que você acessasse isso agora. Eu gostaria que você pensasse nisso agora. Como que você construiu esses sinônimos? De onde vem a sua experiência e por que você pensa sobre estar ocupado assim? Eu quero relembrar com você a história de Jesus, que foi registrada por um dos seus discípulos, que chama-se Lucas. Lucas, ele não foi um dos apóstolos, ele era médico, ele foi companheiro do apóstolo Paulo, ele provavelmente não conheceu Jesus pessoalmente, se o conheceu, não conheceu da maneira como ele conheceu depois, durante a sua vida com Paulo. Ele é discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, mas talvez não tenha conhecido ele pessoalmente. Só que Lucas fez um exercício muito importante, que foi ir atrás da história de Jesus. Ele tem um esforço em que ele vai escrever sobre Jesus, que é esse texto que nós temos, esse livro que ficou registrado como Evangelho de Lucas. Evangelho quer dizer boa notícia, e é o nome na literatura que a gente dá para esse tipo de livro que conta a história de Jesus, é um Evangelho. Então, e ele fala no início desse texto que ele se esforçou, ele foi atrás, ele conversou com as pessoas para entender e levantar a história de Jesus. E a história que nós vamos estudar aqui é uma entre outras histórias que apenas Lucas registrou. Se nós não tivéssemos em nossa mão o texto de Lucas, a gente não conheceria essa história. Mateus não falou sobre ela, Marcos não falou sobre ela, João vai citar os personagens dessa história, mas não vai nos contar esta história. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. Jesus prosseguiu viagem e ele entrou numa cidade. A cidade aqui, embora Lucas não registre, a gente sabe que é a cidade de Betânia, mais ou menos 3 a 4 quilômetros de Jerusalém. Então seria aqui um distrito, né, uma pequena vila, como se fosse Schmidt aqui, né? Está grudado aqui, está muito próximo. Uma mulher chamada Marta o recebeu em casa. Essa expressão quer dizer o seguinte, que a casa era dela, ela é anfitriã. É bem provável então que ela seja viúva, porque então ela não se fala do marido dela, então é bem provável que ela tenha perdido o marido. Lembrando que na época de Jesus, no primeiro século, as pessoas morriam muito mais cedo do que nós morremos hoje. Então era muito comum as mulheres ficarem viúvas, e esse fenômeno, então isso aconteceu 30, 40 anos. Então Marta tem essa casa e ela recebe em sua casa quem? O recebeu
em casa, deixando-o bem à vontade. Agora eu quero abrir um parênteses aqui. Recebeu quem? Quando a gente lê essa história, a gente pensa, é Jesus. Maravilha, Jesus chegou lá em casa, ela recebeu Jesus em casa. Jesus pode sentar no sofá, pode tirar, né, o sapato, a meia, fica à vontade aí, a casa é sua, a geladeira é sua, pode abrir, né, sem novela, tá, Jesus? Sem mimimi, a casa é sua. Mas não é só Jesus, tá, gente? Abre um parêntese bem grande. Além de Jesus, tem mais quantos? Mais 12, tá? Os discípulos andam com o mestre. Eles estão circulando. Embora há um foco aqui, uma luz mostrando Jesus, a Marta e mais o que vai acontecer, lembra que tem uns coadjuvantes na história aqui. A sala tem mais gente, a casa tem mais gente na casa, que não é apenas Jesus. Tá? Lembra aqui que então, tem mais 12 junto. Tá? Está recebendo 12 em casa. 13, na verdade. Né? Ela era irmã de Maria, que se assentou aos pés do mestre e ouvia atenta a tudo o que ele dizia. Então, ela senta-se ao chão, bem ao lado dele, aos pés dele, e ouve o que ele está dizendo, atenta. Enquanto Marta estava o quê? Ocupada com os afazeres na cozinha. Imagine você receber 13 em casa. Imagina como está essa Marta aqui, vou receber tanta gente em casa. Só que é o seguinte, ela não foi pega de surpresa. Embora o texto não vai explicar isso, era costume, Jesus mesmo vai falar isso em outras ocasiões, que ele mandava avisar para onde ele estava indo. Jesus tinha bom senso, tá, gente? Você está indo com um bando de 13 lá, 12, falou assim, ô Gu, estou chegando, né? Chegando onde? Estou aqui na portaria, aqui embaixo, tem 13 subindo aí no AP, tá? Mandava avisar. Marta sabia que ia receber muita gente. Marta provavelmente já deve ter preparado comida, mandado buscar, fazer isso aqui, tal. Só que ela ainda está atarefada, está cheio de coisa para fazer. Ela está ali absorvida na cozinha com muitos afazeres, muitas coisas. O texto continua dizendo, algum tempo depois, ou seja, a cena começa assim, Maria ouvindo Jesus, gastando tempo ali com Jesus. Se fosse hoje, você estava tomando um cafezinho com Jesus, estava sentado, eu estava na varanda, tomando um chazinho, né? Ali, e a Marta atribulada, para lá e para cá na cozinha, aquela bateção de panela, abre não sei o que, fogão, 10 panelas no fogão, não sei o que, vai para cá, para lá. Né? Passou um tempo, gente, não foi de imediato. Passou um tempo, a Marta não aguenta, ela vai e interrompe a conversa. Ela vai e interrompe. E o que acontece? Mestre, o Senhor não se incomoda, né, em saber que a minha irmã, né? Já falou em terceira pessoa assim? Está falando a pessoa assim, sabe assim? A pessoa ao lado do Irã, né, assim, sabe aquele teu filho, né, sabe aquela tua esposa, né, sabe, né, a minha irmã, falou assim, olha, que ela deixou todo o trabalho na cozinha para mim, ela deixou, quer dizer, Maria estava ajudando, Maria estava lá trabalhando, só que quando Jesus chegou, ela falou, opa, ela virou uma chave, ela largou o trabalho na cozinha e foi para onde? Foi ouvir Jesus, deixou o trabalho na cozinha, mande-a me ajudar, falou assim, não adianta eu pedir, né, Jesus, então faz, talvez ela o Senhor vai ouvir, quer dizer, o Senhor ela vai ouvir. Então dá uma dura nela, Jesus, né? Que história é essa de largar sua irmã trabalhando sozinha, né? Que vergonha é essa? Ele respondeu, minha querida Marta, ou uma outra expressão que é a ideia da repetição, Marta, Marta. Jesus não foi grosso aqui. O Eugene Peterson vai traduzir assim, minha gentil, sereno, minha querida, né? Minha querida Marta. Marta, deixa eu te dizer um negócio aqui, né? Olha para mim aqui, Marta, nos meus olhos aqui. Você está fazendo tempestade em copo d'água. Menos, Marta, menos. Sossega, Marta. Olha só, está se preocupando à toa. Você está gastando preocupação demais.
Só uma coisa importa. E Maria a escolheu. É o prato principal. A expressão prato principal diz o seguinte: você está querendo preparar um monte de frufru, um monte de mimimi para mim, e está esquecendo o prato principal. Maria escolheu o prato principal. Eu não vou tirar isso dela. Antes de mergulhar um pouquinho mais nessa conversa, eu queria lembrar com você, quem está com Bíblia ou com celular, aí olha o que texto tem antes do que Lucas registrou sobre Jesus. O que vem antes aí? A parábola do bom samaritano. É interessante o que Lucas fez. É bem provável que essas cenas não aconteceram cronologicamente nesta ordem. É bem provável que Lucas, ao desenvolver o seu pensamento, ele insere essa história fora da cronologia, mas com uma intenção. Porque a gente termina ouvindo a história do bom samaritano com essa impressão de que fazer o bem para os outros, e fazer as coisas boas, e fazer as coisas certas, isso é a verdadeira relação com Deus e com os outros. Lucas, deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês, de que não é apenas ser bom samaritano. A relação com Deus não está limitada a só ser bom samaritano. Lucas, ele abre aqui um leque dizendo o seguinte: olha, é importante você entender quem é o seu próximo e como você age em relação ao seu próximo. Mas a relação com Deus não é só isso. E ele vai trazer uma experiência pessoal aqui para provocar esse pensamento sobre quem nós somos. Ele provoca através do bom samaritano e nós entendemos a nossa relação com o outro. E nessa história de Marta e Maria, ele provoca sobre a nossa relação com Deus. Não é apenas sobre a nossa relação com o próximo, e não apenas a relação com Deus. A nossa espiritualidade, ela está equilibrada em amar a Deus e amar os outros. Não é apenas amar os outros, mas também amar a Deus. Não é apenas amar a Deus, mas também amar os outros. Eu queria mergulhar com você um pouquinho mais aqui. Menos ocupados, mais comprometidos. Esta é uma tela de Vermeer, e é interessante, ela é provocante, porque é o seguinte: ele foi um dos grandes pintores da sua época, do seu século, ao lado de Rembrandt, mas esta é a única tela que ele pintou de uma cena bíblica. Diferente de Rembrandt, que pintou muitas cenas bíblicas, esta é a única tela dele sobre uma cena bíblica. E ele registra esse momento. Cristo na casa de Marta e Maria. Maria aos pés, Marta com a travessa de pão, a ideia lembrando os trabalhos, os afazeres aqui, e esse questionamento sobre a relação com Cristo e com o trabalho. A gente tem uma impressão sobre Marta hoje, a gente tem vontade de absolver Marta, né? Esse texto é um texto que nos incomoda, porque parece o seguinte, que a vida é feita para monge, né? Não, vamos ficar aos pés de Jesus, vamos ficar só orando, vamos ficar só meditando, vamos ficar aqui só cantando, né? Vamos todo mundo para uma comunidade, né? Vamos comprar uma chacrinha, vamos ficar todo mundo lá. Não é isso que Lucas está querendo nos dizer ao lembrar essa história de Jesus. E não é isso que Jesus ensinou. Jesus não ensinou a alienação da vida e a alienação do trabalho. Diferente dos gregos, que entendem o trabalho como uma maldição, um castigo, por isso que a verdadeira vida era dos homens livres, e você tinha escravos para trabalhar. Na espiritualidade cristã e na filosofia cristã, o trabalho é bom, o trabalho é digno. Deus trabalha, Deus trabalhou e nos fez para trabalhar. Aqui não é uma condenação do trabalho. O fato de Marta ter suas responsabilidades e estar ali cumprindo responsabilidades, não é que Deus está nos dizendo assim: olha, você não precisa trabalhar mais, para de trabalhar. Não é isso.
confronta aqui a provocação seguinte: aonde está a sua relação com Deus no meio de tanto trabalho? Não é uma condenação do trabalho, mas apenas do trabalho, de viver para o trabalho, de se perder no trabalho, de estar só ocupado. Aqui não é a ideia de que Maria não trabalhasse. Maria parou de trabalhar e fez uma escolha. Ela estava ajudando a irmã, estava trabalhando, e ela toma a decisão de parar de trabalhar para ouvir Jesus. Maria ouviu atenta a tudo que ele dizia. Ela faz uma escolha, ela faz um recorte, ela muda a sua agenda, e ela faz isso de modo atento, intencional, pessoal. Ela ouvia atentamente. Ela fez uma escolha. Aqui nós temos de Marta, ocupada. E aqui ela se justifica. E aqui ela tem esse álibi. E ela tem assim, isso sobre quem ela joga a responsabilidade. E é interessante no diálogo dela com Jesus, que meio que ela culpa, né? Maria, eu já teria terminado o que eu tenho que fazer, se a Maria não tivesse os seus pés aí te ouvindo. Jesus põe ela para trabalhar, porque aí eu podia estar aí também. Se ela não tivesse me largado na cozinha sozinha, eu estaria também aí, não, ouvindo você, Jesus. Interessante esse processo de a gente transferir culpa, né? Porque o problema de estar ocupado é o nosso chefe, é o dinheiro, é a conta, é os outros, sempre os outros, né? Ou alguém ou algo. Quem é responsável por eu viver ocupado? Ou eu vou ficar transferindo para Maria, dizendo, porque é Maria. Só uma coisa importa. E isso nos lembra sobre valores. Quais são nossos valores? O que eu e você valorizamos? O que realmente importa para mim e para você? Nós estávamos conversando esse dia, não lembro com quem lá em casa, sobre carro. E de que é comum em outros países desenvolvidos você permanecer com o seu carro, e o carro até mais velho. Você não tem tanto essa pressão social de que você tem que ficar trocando seu carro e pegando um carro zero todo ano. Essa dependência da imagem, do status, o que importa? Aí eu falei assim, só que isso não dá muito certo no Brasil, porque carro velho no Brasil é diferente do carro velho nos Estados Unidos, por exemplo. A qualidade de um carro velho, a segurança de um carro velho nos Estados Unidos é diferente do carro velho no Brasil, né? Então assim, eu me sentiria seguro dirigindo um carro velho nos Estados Unidos, porque lá o carro velho de lá ainda tem, né, freio, né, ABS, barra lateral e tudo mais assim, né? Barramento lateral. Os carros velhos no Brasil aqui é outra história, né? Mas o que importa para mim é a segurança da minha família ou o meu status de eu ter um carro novo? Eu mudo de casa para quê? Para dizer que eu moro em tal lugar? Ou porque eu penso no bem-estar da minha família, na minha locomoção, onde meus filhos estudam, o meu trajeto até o trabalho, o tipo de casa que hoje eu preciso, o tamanho de casa que eu preciso? O que importa para mim? E aqui Jesus está provocando isso, falando assim, ó, Maria fez uma escolha sobre algo que importa, e na verdade assim, o que realmente importa. E talvez é como se ele perguntasse, Marta, eu importo para você? Me ouvir importa para você? Eu quero pensar algumas coisas sobre a nossa vida ocupada e como nós podemos colocar a nossa vida em ordem, assumir compromissos e pensar no que importa para nós. Em primeiro lugar, nós precisamos aumentar nossas margens. O conceito de margem aqui, em termos de vida, de agenda, de experiência pessoal, é o seguinte: nós ocupamos todos os espaços. O que é uma margem numa folha? Quem é das mais antigas vai se entregar aqui, papel almaço. Quem conhece papel almaço, não levante a mão, tá? Então é o seguinte, 2 dedinhos, fazer, né, parágrafo. Nós somos uma geração que a gente não consegue lidar com margem, porque nós queremos ocupar o máximo possível. Sua agenda tem margem, sua vida pessoal tem margem. Você consegue lidar com a margem? Você consegue parar e não fazer nada? Isso te angustia até margem?
Você precisa ocupar o seu tempo. Você consegue lidar com a vida com margem. Por isso, uma primeira reflexão, e aqui um caminho para nós nos comprometermos com o que importa na nossa vida, é aumentarmos nossa margem. Aumente a sua margem. Segundo lugar, diminua a tecnologia. Ao mesmo tempo que a tecnologia hoje nos serve, ela nos escraviza, ela nos domina. Nós vivemos essa fobia, nós vivemos assim, o medo de ficar sem tecnologia, de ficar sem rede, de ficar sem o meu e-mail, de ficar sem minhas redes sociais, de ficar sem meus jogos. Nós precisamos diminuir a tecnologia, dominar a tecnologia e não ser dominado por ela. Você vai com o celular para a cama, você vai com o celular para a mesa, você está a todo lugar aqui. Gente, eu não sou bobo, não sou besta. Enquanto eu prego, 20 a 30% de vocês estão no WhatsApp, eu sei disso. Não sou eu que preciso diminuir tecnologia. Por que você não consegue cortar? Eu me pergunto se minha pregação é tão ruim assim que eu não consigo conectar vocês. Mas em parte eu fico mais tranquilo que eu acho que o problema não sou eu, né, a qualidade da minha mensagem, mas de que você não consegue desconectar. Você não consegue desprender. O quanto nós lidamos com a tecnologia e o quanto que ela nos domina e nos escraviza. Como nós estamos criando nossos filhos. Ontem eu ouvia uma reportagem com uma pediatra, especialista nos 3 primeiros anos de vida, e ela lembrando sobre isso. Sim, o que realmente uma criança, quando nasce, ela precisa? Até seus 2 anos, o que ela precisa? O que importa? É colocar para ouvir Baby Einstein, né? Uma pessoa perguntou assim, ela ser estimulada, ter o tapete não sei o quê, ter o brinquedo não sei o quê, ter o que no quarto. Ela não precisa disso. A humanidade se desenvolveu sem isso. O que ela precisa é de um vínculo com um adulto que se dedique a ela, esteja atenta a ela. Aí ela cita um pesquisador, que é o Winnicott, ele fala isso, a questão da mãe dedicada comum. A criança precisa de alguém que crie vínculo, que a observe, que a ame. Que adianta encher de estímulo, nós ocupamos a agenda nossas. E pior ainda, nós queremos tornar, e eu falo porque eu lido com esses sentimentos também em relação a Ayla. Nós queremos que eles sejam super, nós queremos que eles sejam mais, nós queremos que eles sejam perfeitos, nós queremos que eles sejam o melhor que eles podem ser. Será que é isso o melhor que eles podem ser? Ou nós queremos que eles sejam melhor que outros? É muito diferente. Eu quero que a Ayla seja melhor que outras crianças, ou que ela seja o melhor que ela pode ser como criança. Há um grande universo de diferença nisso. Esse desafio que nós temos. E ela lembrava, por exemplo, que na França é proibido, até os 2 anos, as crianças terem contato com tela, seja celular, tablet, notebook, televisão. As experiências estão mostrando que as crianças pequenas estão convulsionando, porque a experiência de uma tela é passiva, e ela tem um estilo cerebral muito acelerado. A criança não consegue responder. Aí ela chamou ela do quarto, mamãe, e há um intervalo, e ela ouve a mamãe falando, vem aqui tomar café conosco. Isso não acontece na frente da TV. Alguns até tentam, quem conhece Dora Aventureira, né? A Dora ainda faz pergunta, olha, onde é que está o mapa? Né? Fala assim, olha, alguém está vendo não sei o quê? Né? Até tenta, né? Tenta fazer, mas é muito passivo. Quem serão nossas crianças? Nós estamos criando uma geração de ocupados, né? Nós precisamos diminuir a tecnologia, ter uma ética familiar sobre tecnologia. Eu penso seriamente e me confronto com isso, o lugar que a TV tem na minha casa. O uso da tecnologia. Terceiro lugar, controle o ritmo. Controle o ritmo e não seja controlado. Nossa vida precisa de ritmo. Senão a gente não produz, a gente não acontece, a gente não responde, a gente não cumpre o que a gente precisa cumprir. O desafio para mim e para você é ter o ritmo na mão. Quando eu preciso desacelerar, quando eu preciso parar. Sabe o carro de autoescola que o instrutor tem também
os pedais junto com Ele. Você tem os pedais também do seu ritmo ou tem alguém que acelera você e você não tem o que fazer? Controlar seu ritmo e dizer assim, eu preciso desacelerar. Aqui eu preciso parar. Aqui eu não vou. Aqui é o meu limite. Nós precisamos controlar o nosso ritmo de vida. A gente não tem mais sábado e domingo. Eu lembro quando eu era criança, o que é a experiência de sábado e domingo, né? Então assim, hoje a semana vira, né? Vira, sim, tudo aberto, tudo funcionando. Parece que é muito legal. Eu lembro a crise, assim, não tem mercado 24 horas, né? Eu tive numa cidade, assim, perguntei, mas não tem mercado 24 horas aqui? Não tem. Não tem. Imagine você se tudo fechasse sexta-feira, 6 horas da tarde, não abrisse mais, não abrisse sábado, não abrisse domingo. A gente não consegue imaginar a nossa vida assim, né? Uma outra reflexão que eu faço para mim e para você, nós precisamos determinar prioridades. Como que nós fazemos escolhas? Maria fez uma escolha. Maria fez um recorte. Prioridade é isso, é conseguir cortar, é conseguir separar. O quanto eu recorto, o quanto eu determino prioridade. O que é prioridade para mim? Tem momentos em que eu vou ter que fazer isso. Isso é mais prioritário para mim do que isso. E isso é angustiante para alguns de nós. Tem que determinar prioridades. Essa semana eu passei por uma experiência semelhante. A Ayla fez aniversário na sexta-feira. Foi uma semana muito intensa de trabalho para mim. Nós tivemos nossa oficina aqui, nosso primeiro dia de oficina, foi muito importante, muito legal. Depois no final eu vou falar sobre isso, mas exigiu muito de mim em termos de trabalho. Semana passada tivemos o relatório anual 2017, exigiu muito de mim em termos de trabalho. Sexta-feira nós tivemos prestação de conta com nossos parceiros nacionais e internacionais, um relatório de 3 anos de trabalho. Isso assim, exigiu muito de mim. E final de semana tinha um curso, sexta e sábado, muito importante, e assim, com pessoas muito importantes para mim, e um curso muito bom, sexta e sábado. E aí eu precisei fazer um recorte, mandar um recado, eu não vou no curso. Com todas as consequências que isso vai ter para mim de dizer não para o curso. Até o que as pessoas vão pensar de mim no curso. Mas é aniversário da minha filha. Eu resolvi ficar em casa com a minha esposa e com a minha filha. Sexta-noite em casa, está lá o curso, toco o barco, mas eu não me arrependo de estar sexta-noite em casa cantando parabéns para a Ayla. É quando a gente consegue determinar prioridades, para a gente conseguir dizer não. Você não consegue dizer não sem prioridades. Preserve o sábado. E aqui não é o sábado dia da semana, é o sábado conceito. Deus trabalhou e Ele descansou. Agora, quem trabalhou 6 dias e descansou? Deus. Quantos homens o dia trabalhou para descansar pela primeira vez? Que dia o homem foi criado? No primeiro dia? Não. No segundo dia? Não. No terceiro dia? Não. No quarto dia ele foi criado? Não. Quinto dia ele foi criado? Não. Ele foi criado no sexto. Ele nem bem foi criado, trabalhou um pouquinho só e já. Nós poderíamos gastar aqui muito tempo falando sobre o que é o Shabá, o sábado, esse descansar. Mas eu e você precisamos aprender na nossa agenda a preservar o sábado. Qual que é o meu dia de folga? Qual é o dia em que eu paro? Qual é o dia em que eu descanso? Qual é o meu dia de cadeira de balanço? Qual é o meu dia para a família? E o problema é que muitas vezes é o seguinte: se entupir em casa de tarefa, de fazer um monte de coisa, que você tira para levantar a cama, e lavar e não sei o quê, e um monte de roupa para passar, não sei o quê, isso não é sábado. Isso não é sábado. Trabalhar em casa não é sábado. O
Como nós preservamos o sábado? Na agenda de muitos de nós aqui, a gente não consegue ter um dia sábado. Talvez vai ser uma tarde sábado. Nosso sábado talvez vão ser algumas horas. Nosso sábado talvez vai ser uma noite que a gente tira intencionalmente para isso. Ou talvez nosso sábado está em alguns recortes durante a semana, em alguns momentos em que a gente faz esse bloqueio. Mas eu e você precisamos. Deus nos criou precisando de sábado. E é interessante que esse texto que nos mostra sobre o sábado, ele tem um reflexo, um pano de fundo que os teólogos vão nos mostrar. E aqui eu quero dizer isso, porque um dos momentos que esse texto foi mais importante para o povo de Israel foi durante a Babilônia, onde eles eram os escravos. Alguns vão dizer que esse texto foi escrito durante a Babilônia. E eu não quero entrar nessa discussão dos teóricos, né? Ficam lá, vão tudo para o céu do mesmo jeito, tá certo? Mas assim, se não foi escrito durante a Babilônia, na Babilônia foi muito importante eles serem relembrados desse texto. De que havia caos e Deus organizou o caos. De que Deus trabalhou e Deus descansou. Eles eram escravos. O escravo tem sábado. O escravo tem descanso. O escravo tem vida organizada. Tem estrutura. Deus nos convida a preservarmos o sábado. Interessante isso, né? Valorize o sono. Valorize o sono. Hoje a ciência volta a discutir isso. Por causa de todo o nosso estilo de vida e de excesso, nós precisamos aprender a dormir. Nós precisamos novamente ser treinados a dormir. Nós dormimos, mas à base de remédio. Nós somos uma geração que dorme à base de remédio. Acorda à base de remédio. Trabalha à base de remédio. Conversava com um amigo e ele foi ao médico e o médico deu vários remédios para ele e falou assim: isso aqui é o kit São Paulo, né? O kit São Paulo, assim, você viver em São Paulo, você morar na cidade de São Paulo, você tem esse kit básico aqui, ó. Todo mundo que mora aqui, não precisa nem ter sentimento de culpa, né? Então assim, você pode tomar, você morou em São Paulo, pode tomar, né? Já te justifica, já é o teu diagnóstico já, morar em São Paulo. Como é essa qualidade do sono? Você consegue dormir? Você dorme bem? Sua mente descansa enquanto você dorme? Você leva o celular para a cama? Você tem televisão no quarto? Você precisa dormir na frente da TV? Qual é a sua qualidade de sono? Nós precisamos aprender a dormir. Cada vez mais, muitos dos nossos problemas de saúde estão relacionados à nossa péssima qualidade de sono. Muitos dos nossos problemas emocionais estão ligados à qualidade do nosso sono. Muito da nossa ansiedade, muito daquilo que é somatizado no nosso corpo, muito do nosso estado psíquico tem a ver com a péssima qualidade dos nossos sonos. Nós precisamos dormir melhor. Que Deus nos ajude a dormir melhor. Eu lembro que um dos primeiros versículos que eu aprendi quando era criança, Salmo 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque tu me fazes repousar em segurança. E por fim, uma última reflexão: vigia, assedia, né? Talvez isso aqui seja um termo que poucos conheçam. A assedia era o 8º pecado capital. No século IV, Evrágios, quando ele pensou nesses pecados capitais, ou aquilo que fazia a morte espiritual, ele fez uma lista de 8. Alguns séculos depois, Gregório, ao refazer essa lista, deixou apenas os 7 que nós conhecemos, os 7 pecados capitais. Mas a assedia era esse 8º. A assedia é a apatia, é a depressão espiritual, é esse torpor, é esse perder o vigor, é esse perder a vida, é ficar sem graça, é perder o ânimo, essa apatia espiritual.
assedia esse estado em que nós mergulhamos, em que nós não reagimos mais. Espiritualmente a gente entra numa depressão, a gente entra num estado em que a gente perde o vigor e o sentido. Uma vida ocupada nos torna assédios, em termos de espiritualidade. A Marta estava vivendo uma assédio, ela não conseguia entender Maria aos pés de Jesus. A Marta não consegue entender de largar as coisas na cozinha e pode fazer depois põe a turma para fazer, cada um se vira, lava a louça, arruma a mesa depois. Mas que importava estar aos pés de Jesus? Uma vida muito ocupada, mas sem compromisso. Essa apatia espiritual. Muitos de nós estamos dentro de templos religiosos, vindo domingo em igrejas como essa, mas estamos enfrentando essa apatia espiritual. A gente não entende o que Maria escolheu. A gente não entende que uma coisa só importa. O que ainda te importa? O que ainda te importa? E aqui eu quero pedir perdão ao Lucas, e eu queria estender o objetivo dele ter contado essa história, não apenas sobre estar aos pés de Jesus, porque isso realmente é um desafio para mim e para você, nós revermos nossa vida espiritual. Importa estar aos pés de Jesus? Importa desocupar a nossa vida para ter tempo para Deus? Importa ter tempo para oração? Importa ter tempo para se dedicar, num domingo como esse, 2, 3 horas para estar aqui com as pessoas? Importa para mim e para você, durante a semana, se dedicar a um grupo pequeno, se conectar com pessoas, ter amizades espirituais? Ou sua vida é ocupada demais? O que ainda importa? E eu gostaria de estender apenas, não nos perguntarmos sobre essa única coisa que importa em relação à relação com Deus, mas pensar também o seguinte: quais os relacionamentos que eu estou abandonando? Quais relacionamentos ainda deveriam me importar? Ainda te importa seu filho, ter tempo na agenda para o seu filho? Ainda te importa ter tempo para a sua família? Ainda te importa ter tempo para os seus amigos? Ainda te importa ter tempo para você? Uma vida ocupada nos tira aquilo que importa. Você está aos pés de quem agora? Você está aos pés do dinheiro? Você está aos pés do sucesso? Será que nós estamos nessa geração aos pés da nossa agenda, aos pés da busca de um lugar no pódio, de um holofote, de uma luz, de um título, de um rótulo, de um cifrão? O grande desafio para nós não é a busca de um cifrão, mas é a busca do coração. Nós vamos alcançar os cifrões e vamos viver com a angústia de não ter o coração transformado. O que ainda importa para mim e para você? Por isso eu queria te estender essa pergunta, não apenas sobre o teu relacionamento com Jesus, como está a sua vida espiritual, de como está a sua busca espiritual. No início desse encontro nós lembramos as palavras do sábio ao perguntar sobre o que eu estou buscando, atrás do que eu estou correndo, esse sentido da minha vida. Para onde está indo a minha vida? O que te importa? Por que eu não consigo separar as muitas coisas, como Marta lidando com muitas coisas? Lucas faz esse jogo, de um lado é muitas coisas e uma só coisa que importa. Por que eu não consigo abandonar as muitas coisas por aquilo que realmente importa? João também nos falou sobre Marta e Maria. E ao seu irmão Lázaro. Como eu falei para vocês, João também falou desses personagens. No capítulo 11 do seu evangelho, João nos lembra da experiência que eles tiveram. Lázaro fica enfermo. Provavelmente Marta era a irmã mais velha, e Lázaro e Maria moravam com ela. E ela manda um recado para Jesus: Jesus, Lázaro vai morrer. E João nos lembra que Jesus amava Marta, Maria e seu irmão Lázaro. Jesus amava. Jesus nos ama, não pelo que nós somos,
Lázaro morre. Quando Jesus chega, alguns dias depois, Maria, nesse jeitão dela, impestível, vai diante de Jesus. Jesus, onde é que você estava? Por que se demorou, Jesus? Lázaro morreu. Esse texto que nos mostra a humanidade de Jesus, nos lembra que Jesus chorou naquele momento. Nós temos 2 credos da boca de pessoas no Novo Testamento. O credo é essa afirmação de fé, de que Jesus é o Filho de Deus. Nós temos um muito conhecido que é Pedro, dizendo: tu és a rocha, tu és a pedra, tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas o Pedro, o grande apóstolo, não foi o único que disse isso. Marta, naquele dia, diante da morte do seu irmão, ela também diz para esse Jesus que um dia lhe deu a dura, dizendo sobre o que importa na sua vida. Marta diz a Jesus, no capítulo 11, falando assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Marta tem uma experiência de transformação. Marta aprendeu a separar as muitas coisas para entender o que importa uma só coisa. Daqui a alguns anos, quando nós passarmos por nossas experiências, o que sairá da nossa boca? Daqui a alguns anos, quando nós olharmos para a nossa vida, que credo haverá nos nossos lábios? Que afirmação haverá sobre o que importa para nós? O que te importa? Hoje é o momento para eu e você decidirmos ter uma vida menos ocupada e mais comprometida. Mais comprometida com Deus e com a busca espiritual. Mais comprometida com as pessoas a quem amamos. Mais comprometida com os nossos relacionamentos. Por isso, menos ocupados e mais comprometidos.